Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica a referência de um dos aspectos muito legal que envolve aí a questão da CNC laser, ok? Só que assim, um outro vídeo eu falo mais detalhadamente a respeito disso. Mas num primeiro momento, sim, para um aspecto produtivo, se eu tivesse que escolher entre uma CNC router e uma CNC laser, eu optaria ainda assim pela router, pelo simples aspecto assim, nem na questão tanto da eficiência do trabalho, mas sim na questão da variação de possibilidades. Uma CNC router você trabalha com vários materiais, simplesmente alternando a ferramenta utilizada ali no seu spindle, por exemplo. E a laser ela tem ali suas limitações. Mas enfim, aqui eu vou mostrar aqui na prática um dos aspectos que eu acho muito bacana na laser, ok? Mas também fica a referência, cara, para quem puder adquirir uma, eu não me arrependo mesmo. Mas é óbvio que cada equipamento também ele vai apresentar ali vamos dizer ali, algumas situações que, cara, no outro equipamento seria bem difícil de apresentar o mesmo resultado. E esse daqui seria o principal motivo que eu vou mencionar aqui. Quando a gente fala da CNC Laser, cara, para aspecto de fazer peças de encaixe, cara, é assim, na questão de tipo, ou A ou B. Não estou dizendo que não dá para fazer nenhuma ou na outra. Mas se fosse para decidir quem levaria a melhor, com certeza a laser leva, tá? Nessa questão das peças de encaixe. Mas na CNC router também dá para conseguir um belo resultado em termos de aspecto de peças, de encaixe, de montagem entre si. E uma das situações, mesmo a gente falando de peças pequenas, pecinhas pequenas e tudo mais, é sempre você trabalhar com a menor possibilidade, quando a gente está falando de router, a menor possibilidade de fresa no que se diz respeito ali o diâmetro da fresa. Eu vou colocar ali, óbvio que tem fresas mais finas que isso, mas numa CNC a gente consegue trabalhar com uma fresa de 1 milímetro. Eu digo assim, como eu acabei de mencionar, tem fresas mais finas, mas eu estou dizendo, a fresa de 1 milímetro, 2 cortes paralelos, ela já é uma fresa que você trabalha sem preocupação, para quem quer trabalhar com MDF 2,5 milímetros, 3. Então, ela vai unir o aspecto de a melhor questão no que se diz respeito a, vamos dizer ali, resolução ou digamos, perfeição no recorte, principalmente nesses aspectos de encaixe. Então a fresa de 1 milímetro na CNC é uma fresa que eu trabalho com recorte MDF de 3 milímetros lá sem preocupação. Só que agora nesse aspecto, que nem eu mencionei, se for para decidir a quem que leva melhor, no aspecto do resultado final, a qualidade, a laser ganha. O fecho de laser dessa máquina, ou seja, a linha de corte dela, é 0,1 milímetro, tá? 0,1 milímetro. Quando a gente desenha o vetor, tá vendo? Ali seria o GRB laser, né? E tá o vetorzinho que a máquina acabou de recortar aqui. Quando a gente desenha essa perfeição aí do feixe de laser, dele ser tão fininho, você pode sobrepor as peças, os vetores, porque geralmente o programa também, programas de desenho, quando você desenha qualquer coisa, uma linha fininha, aquela linha ela representa também mais ou menos 0,1 milímetro. Então você consegue um máximo de aproveitamento de material. Você pode sim sobrepor uma linha sobre a outra. E o corte depois vai ficar perfeitinho.
Aqui foi a que ela acabou de recortar aí no comecinho do vídeo. Você tá vendo? Olha como que eu posicionei as peças. Exatamente na mesma linha aqui de sobreposição. As peças elas estão praticamente soltas aqui, tá só por uma casquinha, ó. Tá super fácil de soltar. Nessa questão de aqui, mas pode ver que em até alguns lugares ele se soltou completamente aqui, ó, tá? Às vezes fica preso por um mínimo, tá? Isso aqui é um mínimo de esforço que está fazendo para retirar. Mas só que dependendo, se você não fizer os testes que precisa fazer para determinados materiais, e sempre mencionando que o teste que você faz para um material, quando você compra um outro material que teoricamente é o mesmo material, você tem que refazer. Porque não tem como você garantir, a menos que alguém te diga, olha, é exatamente o mesmo lote, do mesmo produto, do mesmo material. Mas por mais que às vezes eu diga, é o MDF de 2,5 mm, só que pode ser outro fabricante, pode utilizar uma química diferente na questão da cola, dos componentes ali. Aí você coloca aqui, daí você observa, por exemplo, eu fiz o teste, antes estava recortando, agora não está recortando com os parâmetros que eu defini. Então, por isso, sempre tem que fazer testes, tá? Numa mesma chapa diferente, dificilmente vai haver variação. Mas quando são chapas diferentes, pode ser que sejam lotes diferentes e tudo mais, sim, aí você precisa refazer os testes. Porque assim, nesse aspecto, às vezes é lógico a questão tipo, muito trabalho depois que as peças soltou. Soltar de levezinha, a peça ficar presa assim por uns pedacinhos, tranquilo. Agora tem que ficar fazendo acabamento, lixando, essas coisas e tal. É melhor fazer a adequação do que seriam os parâmetros ideais. Se eu tô recortando e tal, observei que tipo, tá ficando muito preso, tô precisando fazer muito acabamento e tudo mais. Às vezes é o aspecto de reduzir velocidade, dar um passe adicional, para que na hora que recorte a peça ela já esteja solta. E aí, mencionando, olha aqui, daqui eu recortei essas pecinhas aqui, ó, desperdício zero aqui nesse espaço. Você literalmente junta uma peça na outra, e isso é um dos aspectos que é vantagem. Mas na questão do encaixe, então, cara, aí não tenho o que dizer, cara. O encaixe dos recortes aqui na laser é perfeito. O dessa daqui é 0.1. Eu não sei se de todos os equipamentos são 0.1. Mas... essa aqui é a pecinha que acabou de recortar. Daí tem a lateralzinha, ó. Essa lateralzinha encaixa aqui. Olha a perfeição do encaixe. Tá vendo? Aqui pode ser utilizado tanto em cima quanto embaixo, que é a mesma. Tá vendo? Justíssimo, justíssimo. A folga que existe aqui, cortou em cima, cortou embaixo, é a folga do laser, né? E a gente tá falando de 0.1 o corte do laser, em algumas situações vai ser 0.2. Isso é mínimo, mínimo. Então tá aqui, ó. Nesse aspecto, a laser leva total vantagem. Aqui já tem um prontinho. Isso aqui é um suportezinho para escariadorzinho, aquelas ponteirinhas de... É igual a ponteira de parafusadeira, né? Só que na ponta dele tá com os escariadorzinhos. Aí eu fiz esse suportezinho. Ele é duplo aqui, né? E embaixo tem a pecinha de contenção. Mas aqui já está montado e colado. Então, nesse aspecto de peças de encaixe, muita vantagem para laser. Só também sempre deixando uma referência, que nem eu mencionei, na questão de aspecto produtivo e tudo mais, eu ainda optaria pela CNC Router, né? Pela possibilidade de variação de materiais. Só que é laser, óbvio. Aí vai também no mesmo vale para router também, né? A gente fala de equipamentos mais básicos e equipamentos mais eficientes e tudo mais. Mas o mais eficiente todo mundo sabe, né? Mas eu tô
bem satisfeito com o que dá para fazer, tá? O que dá para fazer. Ah, ela não é eficiente no corte, ok. E a CNC, uma CNCzinha laser que nem essa daqui, o principal aspecto que eu peguei ela mesmo foi para gravação. Para gravação. Então, precisa recortar a peça e tudo mais, eu recorto na CNC e coloco aqui para fazer a gravação. Mas sim, tá? Dá para você fazer as pecinhas do começo ao fim. Só que assim, é a questão de será que vale a pena produzir a peça toda aqui e tal? O custo, né, que você vai ter para produzir. Porque, por exemplo, essa daqui, ela tá conseguindo cortar MDF de 2,5 mm com 5 passadas. E trabalhando ali com 500 milímetros de deslocamento. Ah, mas com 300 vai reduzir a passada. Só que existe ali, você pode fazer a média. Se você trabalhar 300 e der 3 passes só, se você trabalhar 500 e der 5 passes, vai dar praticamente a mesma. Acho que no cálculo que eu fiz lá, ainda é uma vantagem para a velocidade mais rápida, mas o aspecto da velocidade mais rápida que eu prefiro utilizar é que quando você corta na velocidade mais lenta, ele fica com uma... Óbvio, a lateral ela vai ficar... Tá, ele corta queimando, né? Vamos dizer de certa forma, mas o queimadinho que o laser corta quando você vai mais lento, ele acaba pegando aqui também a lateral da peça, daí não fica muito legal. Então eu prefiro trabalhar com mais passadas e trabalhar com a velocidade um pouco mais alta. Mas tá aí. Então, resumindo aqui a questão do vídeo, que eu queria mencionar esse aspecto. Para peças de encaixe, cara, eu vou falar para você, muito satisfeito. Aqui eu já... Esse daqui é uma variaçãozinha de algo que eu já fiz lá na CNC. A CNC Router. Eu acho que está no canal Feito de Madeira. Vamos dizer assim, é uma máquina de bolinhas, ou aquelas Marble Machine lá e tal. E eu tinha feito lá na CNC. Na CNC. Porque aqui também, óbvio que aqui tem o seguinte aspecto, o laser, ele não tem atrito com o material. O feixe de laser está queimando ali o material e tal, só que ele não tem atrito. Você pode deixar uma placa solta ali, o laser vai vir, vai recortar, ele não vai mexer a peça para lado nenhum. É diferente na CNC Router, a utilização ali, o corte tal, dependendo de como está a condição de corte da fresa, ele altera o quanto ele faz atrito contra o material. E sim, avaliando severamente, chega um ponto que pode apresentar necessidade, depois do recorte na router, pode apresentar correções, necessidades de correções. Tá? Que aqui na laser dificilmente vai acontecer. Que é essa questão do atrito com a peça. Óbvio que chega um momento que, sei lá, como que acontece se o laser ele vai perdendo eficiência ou se na hora que ele para de uma vez. Mas aí é um fator que, tipo, vai determinar ali. Só que na router é isso que eu estou falando. Às vezes, numa situação está apresentando um bom resultado, daí de repente começa a alterar o resultado, é porque a ferramenta ela começou também a perder a capacidade de corte, ela entra mais em atrito com o material. E quando a gente fala de madeira, a madeira é um material mole. Então ele pode se deslocar, pode se movimentar e tal, e não apresentar aquele resultado esperado. Beleza? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. E para quem tiver dúvida a respeito da laser, posta aí que assim que possível eu também respondo. Falou!